que eu ia falar mesmo? É brincadeira, gente. O tema de hoje é: será que você tem TDAH ou conhece alguém na família que tem TDAH e não sabe bem o que acontece com essa pessoa? Hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo, dermatologista, a Sônia, psicóloga, e a doutora Bruna, endocrinologista. Então, equipe. Quais são as características desse ser maravilhoso que é o TDAH? Tô puxando sardinha pro meu lado. Pro nosso, né? Pois é, vou ter que puxar também. Ai, gente, eu acho que é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, a gente tem que pensar que é uma criança ou um adulto que a gente pensa que é mais distraído, mas, ao mesmo tempo, pode ser uma hiperatividade mental. Então, a gente pensava muito nessa hiperatividade como aquela criança que não para de correr, que não para de correr. Então, por isso, vinha muito o diagnóstico em meninos. Então, a gente tem que pensar naquela menina muito distraída, muito quietinha e que está ali. Às vezes, ela está paradinha e a mente dela está a 1000 por hora. Então, é aquela criança que... Eu fui e sou essa menina. E a gente Conte mais sobre isso. Fale-me mais sobre isso. E a gente tem uma dificuldade, assim, de até para movimentar, porque a mente está tão... É tanta coisa que nem consegue pegar no sono. Dorme bem, mas não consegue pegar no sono, não consegue concentrar para dormir. É a questão de concentração, atenção, foco, né? Foco é só o que gosta. Isso. Mas eu falo até só o que gosta. Isso mesmo. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem os dois pontos, né? Tem a questão da atenção, déficit de atenção, e também com a hiperatividade. Então, às vezes, a pessoa ela é muito hiperativa e ela desfoca, ela perde a atenção. Aí a gente estava até comentando, passou uma abelhinha, oi? Como é que é? Né? Então, aí a pessoa já perde o foco. Agora, muitas vezes a criança, por exemplo, está lá na sala de aula, está quietinha, é aquela criança que não dá trabalho. Não dá trabalho, eu era essa criança. Que não fala, fica voada, mas o voado dela está com a mente em outro lugar. Então, tem essas características, né, que são muito dicotômicas, né? Uma hiperativa, outra mais quieto. E realmente tem a questão dos meninos, das meninas, né? Porque tem também a questão educacional, né? Culturalmente, os meninos têm mais liberdade, né? Tá mudando, a gente sabe que tá mudando. Mas as meninas ainda têm a questão cultural de ser mais retraídas, mais quietinhas, mais educadas, mas falam mais baixo e tal. Então, assim, isso também prejudica no diagnóstico. E o TDAH, ele nasce, né? A pessoa nasce com TDAH. Ele não é adquirido. Não. Ele não é adquirido. Não é adquirido. E o que acontece? O que é o TDAH em si? Ele é um transtorno, né? Sim. Primeiro, do neurodesenvolvimento, né? Que a gente pode dizer. E ele vai trazer prejuízos para aquela pessoa, né? Que tem o TDAH. Então, voltando aqui, exemplo, lá na escola, a criança que está desatenta, às vezes ela pode ter problemas de aprendizagem, né? É uma das coisas que mais o professor fala, esse menino tem TDAH. Às vezes o professor fala, o TDAH, aquele que é ativo demais, aquele que corre, que sobe na mesa, que ele pula, que ele conversa, porque ele fala muito, né? E às vezes ele não dá conta, mexe muito, tem um transtorno, um problema motor mesmo, ele não dá conta, energia, é aquela energia muito acumulada ali dentro, né? Então a gente quer mexer, balança o pé, balança a mão, né? Então assim, mexe o cabelo. Então assim, a pessoa não dá conta de tanta energia. Mas também tem aquele outro lado que é a questão da atenção. A pessoa está mais apática, né? Por isso que muitas vezes a gente vê muitos meninos que estão na apatia, às vezes acham que a pessoa não aprende, a pessoa não tá com algum problema, às vezes é porque realmente tem a questão da atenção, né? Tem um déficit de atenção ali, um déficit atencional. E aí entra muitas vezes a questão da medicação. E hoje é um fator que é um agravante, porque a avaliação ela tem que ser muito minuciosa.
porque a gente tem que tomar muito cuidado com as medicações, Sim. né? Que são medicações. E a gente vê muito isso, né, Sônia? Assim, tem crianças que têm esse déficit de atenção muito mais evidente, tem criança que tem essa hiperatividade muito mais evidente. Não obrigatoriamente a criança vai ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que antes a gente via que era assim, não, esse menino muito levado, muito arteiro, ele não fica quieto de jeito nenhum. Pode ser uma característica da criança ou da pessoa, mas pode ser que seja uma pessoa que não teve um diagnóstico naquele momento e por isso não tratou. Hoje tem muitas pessoas que acham até que a questão de você dar um diagnóstico a uma criança é uma coisa muito pesada, mas pelo menos ela teria tido uma oportunidade de fazer algum acompanhamento e algum tratamento para ter uma melhor inserção social mesmo, né? Assim, dentro daquilo que dá para fazer. Eu falo por mim mesmo, quando você compreende que você tem, você começa a criar estratégias, você começa a entender que você não vai conseguir daqui 2 minutos lembrar daquilo ali. Então, vamos fazer na hora. Lê um WhatsApp. Exemplo, não tem a respondeu, questão de organização. Eu sou uma pessoa muito organizada, mas não porque eu sou uma pessoa muito organizada. Eu arrumei a estratégia de ser organizada, senão você não ia dar conta, para que eu não me perdesse no meio das minhas coisas. Então, eu falo aqui em casa que eu nunca brinquei de caça ao tesouro, porque eu sou péssima para achar as coisas. Eu só sei achar as coisas que estão no lugar certo. Perdeu uma tesoura, perdeu uma chave, nunca mais eu vou achar. Alguém tem que achar. Até Ricardo já achou coisa para mim. Porque pode estar na minha fuça. É aquilo que a mãe fala, se eu for aí achar, isso para mim era todo dia. Uma questão, a pessoa você dá o comando para a criança. Exemplo, fulano, faça isso, 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 isso para mim. Aí na hora que ela chega lá, esqueci. Não sei. Aí, mãe, o que é? Então, assim, tem essa questão, né, da atenção mesmo. Então, assim, trabalhar uma estratégia, trabalhar com comandos mais objetivos. Simples. Né? Mais simples. Mais simples. E é uma estratégia que tem que ser conhecida pela família. Sim. Porque, por exemplo, às vezes, o comando nosso ainda não é nenhum comando, né, Sônia? É uma sequência de comandos. Né? Isso. Olha, você vai em tal lugar, você pega isso, você faz aquilo outro, entrega pro fulano e volta aqui em mim. Acabou, entendeu? Assim, a pessoa vai fazer 3 e não vai sair os 5 nunca. Ou então, né? ser Assim, subjetivo. Você não acha que é melhor você arrumar sua cama? O TDAH pensa da seguinte forma. Não, eu não acho. Claro que Nós não. vamos tudo bem. Aí a mãe vira e fala assim, mas eu mandei você arrumar a cama. Não, você perguntou o que eu achava. Eu acho que não. Mas uma coisa importante, muitas pessoas chegam no consultório para mim e falam assim, eu sou TDAH. Não. Então, você não é TDAH. O TDAH faz parte da sua vida. Ele é uma parcela da sua vida. Mas você não é o TDAH. Você é outras mais coisas na sua vida. O TDAH é uma parcela. Que isso não pode ser um impeditivo para você viver sua vida com qualidade, para você estudar. Não quer dizer que a pessoa que tem TDAH ela não vai aprender, ela pode aprender, ela aprende como qualquer outra. Ela pode ter a inteligência até elevada, né, mais acima, mas que a família, a escola precisa compreender como que aquela pessoa funciona. Ela não vai funcionar na desorganização. Ela não vai funcionar com textos muito grandes, complexos, né? Pode até ser complexo, mas a informação ela tem que vir em parcela, tem que vir fracionada, né? Estratégia para estudar, estratégia para se organizar dentro de uma casa. Imagina, Sônia, que eu fazia 4... Eu tinha um simulado na escola onde eu estudava, eu fazia 4 provas no mesmo dia. Era uma tortura. Era uma tortura. Tortura. Porque eu tinha que ler textos que, tipo assim... Aí, enquanto o coleguinha demorava, sei lá, 60 minutos para fazer uma prova, eu demorava as 3 horas que tinha, porque eu não dava conta de Hoje, ler a prova. O estudante com TDAH, ele tem Tempo não é um adicional. Privilégio, né? É um direito que a gente tem que entender isso. Ele tem uma extensão de horário para fazer uma prova, né? Para fazer sozinho às vezes, porque isso. Com todo mundo junto, ele não dá vai para prestar atenção, vai ter dificuldade, né? Então assim, e também pensando que não é só criança. O adulto com TDAH, na vida adulta, são pessoas que se
o cônjuge, o companheiro, as pessoas que estão ali em volta não compreendem o que é, pode ter problemas de relacionamento, divórcio, né? A impulsividade, ela é muito né? intensa. Então, assim, ela tem problemas conviver financeiros. com TDAH não é muito fácil Sim, também, problemas né? Que a gente esquece as datas. Problemas financeiros, tem problemas, quer ver um problema? Vícios. Pede Eu carteira. não tenho, graças a Deus. Perde Por carteira, quê? chave do carro. Tudo. Quando eu tudo. digo perde a carteira, é porque perde a carteira Com tudo lá dentro. por questão, não é só isso não, questão mesmo de ultrapassagem, tipo, de problemas mesmo, de perder Multa, né? Por de multas. multa, né? Problemas no trânsito, bate o carro com mais facilidade, por conta mesmo da desatenção. Então, assim, é uma coisa que a gente brinca, né? Mas é uma coisa muito séria. Agora, o contexto onde essa pessoa vive é muito importante. Sim. Eu acho que o Porque- maior prejuízo acaba sendo o de não concluir tarefas. Não conclui isso. Entra para uma faculdade, sai, porque a gente cansa muito rápido. A gente quer... A deficiência é no lobo pré-frontal, né? Que é do raciocínio, do planejamento. A gente não tem isso. Então, a gente só vai, né? Então, não tem aquela organização e cansa rápido. Então, você quer sempre pode ser uma novidade. qualidade também. Porque Se souber- tem pessoas que pensam muito e não vai. A gente Na só verdade, vai. é o equilíbrio. Né? O ideal A gente é... só vai. Só vai, Só mas... vai. Mas aí a gente arruma uns que são mais equilibrados. E para estar do pra nosso manter, lado, sempre tem que ter um exato. parzinho, né? Para Porque poder... a impulsividade é uma questão muito complicada no relacionamento, Exato. né? Porque na vida, de uma forma em geral, é um problema. No relacionamento, ainda mais. Para emprego, né? Né? Troca muito de emprego. Isso, não fica no emprego, né? Tem a questão de, por exemplo, problemas com cartão de crédito, porque sai, vou comprar tudo, aí tá ali Empolgado, no eufórico. automático, vambora. Então, assim, trabalhar com psicoeducação é muito importante para a pessoa se conhecer e saber dos Sim. seus limites, ela conseguir se organizar, se planejar Eu para... precisei fazer terapia cognitivo-comportamental para lidar com planilhas financeiras. Eu não conseguia. Eu não queria, na verdade, né? Não é não conseguia, eu não queria, eu não me sentia confortável com aquilo. E era uma coisa que eu achava que não era tão importante. Então, tive Tem que a questão da ir pra psicologia para procrastinação, isso. porque a pessoa vai deixando, igual uma situação dessa, ela vai deixando. Aí eu não quero, porque não tem dificuldade para encarar o problema em Exato. si. Porque é doído você saber das suas limitações, porque tem limitações. Mas se você se conhece, se você faz uma psicoeducação, se você tem a ajuda do profissional, né? Agora, tem uma questão também que é importante a gente falar. O que acontece muitas vezes? A medicação que hoje em dia é usada para a pessoa que tem TDAH, muitas pessoas usam aleatoriamente, Pra melhorar no rendimento. clandestino aí, Uhum. para melhorar rendimento em prova, em concurso, né? E não é uma coisa legal, porque a pessoa que tem TDAH, ela não tem, não é porque ela quer. Não é porque, eu vou tomar. Ela pode tomar, a pessoa que não tem, ela pode tomar um medicamento que para ela não vai fazer muita diferença. Agora, a pessoa que tem TDAH, se ela toma a medicação correta, ela vai ter um desempenho bem melhor na vida dela. De Vai ser concentração, aquele cérebro, pelo menos, parecido com o normal para poder fazer aquelas tarefas. Tem meio que uma um imagem superpoder. que é muito interessante. Duas cabeças, né, vazadas. E aí tem a cabeça do TDAH. Aí, com um bolo, assim, parece um ninho, assim, de linha mesmo. E o terapeuta puxando, porque realmente as ideias, elas estão desorganizadas na cabeça. A forma como a gente se desorganiza, né, concretamente na vida, a nossa cabeça também é dessa forma. Então, a gente precisa de uma rotina para ajudar, né? De procurar atividade física para a gente tentar se concentrar melhor, para a gente ter uma descarga dessa energia. Né? Crianças, é muito interessante fazer atividade física, natação, andar de bicicleta, fazer um futebol, sabe? Fazer a atividade física, principalmente pela manhã, ela te dá um prumo, né? Você Ajuda. você entra naquele ritmo ali para continuar o dia. Eu sinto muito essa diferença. O dia que eu faço atividade física, meu dia é muito mais rentável do que o dia que eu não faço
que eu resolvo, a preguiça resolve ganhar, né? Você parece que vai empurrando com uma barriga Fica pior, o dia inteiro, né? O dia fica pior mesmo. E fora que eu falo no TDAH, a gente tem que lidar muito com micropassos e microvitórias. Assim como no autismo também, que eu enxergo muito isso. Então, não adianta falar assim, eu tenho 10 tarefas para fazer essa semana. Então, faz a primeira, conclui, e aí depois você pensa na segunda. Então, é esse passo a passo, Se micropassos. pensar nas 10, não vai concluir nenhuma delas. Nem começo. É interessante fazer um checklist, né? Checklist, você fazer o checklist, porque é uma rotina ali do seu dia. Sim. Né? E Então, quando você assim, consegue cumprir... é uma vitória, é uma sensação boa, né? sensação. Agora, se você também não consegue, não é o fim do mundo, né? Mas que você consiga visualizar onde está sendo o seu problema ali, né? É o tempo de celular, né? Que tem atrapalhado muito. Muito, porque Sim. a pessoa fica ali naquele limbo da procrastinação também, porque tem um gasto de energia muito grande. Então, às vezes, a pessoa não consegue encarar aonde está o problema. Então, às vezes, ela fica desanimada. E esses vídeos curtos, eles são liberação de dopamina imediata. Então, às vezes, a gente passa muito tempo ali e nem percebe. Né? E você, às vezes, pega o celular só para ver as horas. Na Acabou. verdade, a única coisa que você não vê é a hora. É a hora, porque você tá ali, você começa... É o quê? É o mundo na sua mão. Então, eu vou pesquisar aqui. Voadinho, aí agora né? tá o Instagram, agora tem entendeu as redes. Aí então, vem assim, uma mensagem. Então, essas técnicas, eu uso muito a técnica do Pomodoro, que é 25 minutos de atenção plena para 5 minutos de descanso. Eu tenho um aplicativo mesmo, tanto na hora de fazer uma prescrição, quando eu estou no hospital, quanto na hora de estudar. Tem que ter um reloginho ali para você pensar. Porque a vontade que você tem de fugir daquilo é o tempo inteiro. Você pensa assim, não, calma aí, não acabou meu tempo ainda, daqui a pouco eu fujo. Então, é como se desse aquela recompensa para o cérebro mesmo. É interessante a gente focar também que muitos pais acham porque a criança ela é agitada, ela tem TDAH. Não é assim. Não é assim. A pessoa que tem o TDAH, ela é muito mais agitada. É uma coisa assim nítida, é notável. Por isso que o profissional, ele precisa fazer uma avaliação, o neuropediatra fazer um rastreio direito, Sério, né? Sério, com ética, porque também tem, né, a questão que você está lidando ali com um laudo para a vida daquela pessoa, para a vida toda. Então, assim, carregar esse laudo é muito pesado, né? Então, trabalhar com um profissional adequado, né, o neuropediatra, fazer uma avaliação neuropsicológica, tanto o adulto quanto a criança, é muito importante. Agora, não é porque a criança é agitada, só agitada, que ela tem TDAH. A gente tem que ter essa preocupação. E a gente vê muito isso, né? Assim, é claro que a criança ser muito agitada, ou a pessoa ser muito dispersa, ela chama atenção. Mas precisa de ter uma avaliação mais completa. É muito fácil hoje isso, né? Assim, no sentido assim, a pessoa vai no médico, ele passa um remedinho, deu lá o diagnóstico pronto e acabou. E a gente vê isso com muita frequência. Na faculdade eu vejo muito isso. Você vê alunos que às vezes tomam medicação, que são hiperexpostos a medicamentos e que quando você vê, notoriamente a pessoa não tem TDAH. Não tem, né? Assim, não precisava. É uma pessoa que não precisava estar tomando remédio, uma pessoa que teve um diagnóstico para mais e que, na verdade, é uma pessoa só agitada ou só uma pessoa que naquele momento estava mais distraída porque estava passando por um momento mais difícil na casa dela, na sociedade. Eu falo muito isso, né? Nas escolas, né? Quando eu faço as orientações. O professor vira e fala, olha, mas esse menino tem alguma coisa, né? Ele está muito agitado, esse menino tem um TDAH, eu tenho quase certeza que tem um TDAH. Eu falei assim, gente, vamos pensar aqui. Qual que é o contexto familiar dessa criança? Como que ela vive? Como que é a rotina dela? Que hora que ela dorme? Porque isso também tudo influencia. Claro. Né? Então, assim, não é pegar aquele sujeito no recorte ali daquele momento. Não. Tem que pegar todo o histórico dele, como que ele é dentro da família. Porque uma falta de sono faz a pessoa ficar distraída. E não é nem né? só isso. É até uma autocrítica às vezes, né? Sim. Ele é muito desatento à minha aula. E o quão ruim é a sua aula? Assim, o quão não interessante não entrar nessa seara. Mas não é? O quão não interessante está sendo, né? E o bom TDAH, ele joga na cara Assim, mesmo, né? Porque ele não sabe disfarçar. A gente percebe isso também, né? A gente se interessa muito mais
mais por aquilo que se faz atrativo, que se faz interessante, que é aplicado, que a gente vê por que a gente está fazendo. Se a pessoa não consegue fazer essa correlação e dar uma aula completamente isolada, a criança não vai prestar atenção. Nem o adulto, né, Renata? Nem o adulto. Nem o adulto. Nem o adulto. Nem o adulto. Você voa E é E isso. assim, por exemplo, outro dia eu estava vendo um meme das pessoas perguntando por que o TDAH dava ré e batia o carro, sendo que tem um apito. Mas aquele apito do pi, 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 aquilo entra na cabeça e você vai pi, 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 você esquece que você tá tipo indo pra trás. Então, assim... Porque você foca no som, E né? aquele som te desconcentra. É o mais. senso de percepção, né? Você não sabe o que você está percebendo ali. Então, às vezes, né? o que a gente acha que vai ser um Que é bom pra umas direcionamento, pessoas. que é bom, acaba, às vezes, que atrapalhando, prejudica, acaba né? Que prejudicando. prejudica. A pessoa, ela precisa se conhecer, né? E não se cobrar. Não ter culpa porque ela é daquela forma. Porque a autoestima também acaba Sim, sendo muito... aí a pessoa entra em tem depressão, interferência. né? Ela não quer ter contato com outras pessoas. Por quê? Cai muito do deboche. Olha, você é esquecida, né? Antigamente era o lerdo, né? Preguiçoso. O preguiçoso, né? Tinha os rótulos, né? Então a gente precisa ter muito esse cuidado para não voltar com isso, porque ainda tem, a gente sabe que ainda tem, mas a informação hoje está aí e a gente está para poder disseminar isso, né? E eu Buscar acho que estratégias é para poder isso. nos ajudar, porque tem que um não é o fim do medicamento... mundo e a gente Não é é o muito fim Não do mesmo. mundo. Não, e tem momentos que eu não quero estar com medicamento ali, que eu prefiro eu na minha espontaneidade, não tenho que ter muita regra, eu no consultório eu não quero. E cada um é um. É muito bacana quando você está com a criança, né? Várias oportunidades eu já tive. Ela se perde no meio de tanta coisa. Aí vira e fala, eu não dei conta de fazer isso, porque eu não dou... Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma rotina? Olha, vamos fazer uma rotina aqui. Olha, isso que precisa melhorar? Isso e... Aí também não inventa colocar Trem umas demais. 10 coisas para pessoa, porque ela não vai dar conta. Coloca 3. Aí não faz nenhum. Coloca 3, né? Coloca umas 3. Eu até oriento professores, olha, provas objetivas, onde que tem, vão marcar X ali, né? A criança fica mais fácil dela visualizar, comandos mais objetivos para ela não claros, se respostas perder. curtas. Isso. E ajuda, por exemplo, a trabalhar com uma rotina dentro de casa. Não precisa ser uma coisa elaborada, gente. Mãe, pega uma folha, vamos colocar tantos objetivos. Olha, Ou faz você um precisa mural, arrumar sua né? cama, guardar seus brinquedos, porque a desorganização também, ela passa Ela a ser piora. mental, ela piora. Então, vamos organizar uma cama, vamos guardar seus brinquedos, fazer seu para casa a tal horário. Como recompensa, o que você pode ganhar? Eu quero, não sei, ir no parque. Às vezes, uma vez no final da semana. Olha, então, segunda, terça e quarta, se tiver mais vermelhinho, mais azul, né? Vai pesando, porque a criança visualiza. Então, para ela é muito mais fácil ela E a partir do perceber como momento que o que comportamento ela entendeu é um aquilo ali, ela termômetro. vai fazer. Tem que criar rotina. É. Então, precisa criar Com rotina. figuras, com os personagens Sim, que eles gostam. Sim. É lúdico, né? Eu acho que esse tema do TDAH merecia um segundo episódio. A gente vai ter que chamar uma psiquiatra para ajudar a gente também. É bom, é bom. Bom, obrigada, Bruno. Obrigada, Sônia, Ricardo. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, né, que todo mundo trouxe aqui para a gente. E a gente se encontra no próximo episódio, no próximo podcast.